Olá, professor, professora, professores, coordenadores, equipe gestora e todos que nos ouvem e nos assistem neste momento. Sejam todos muito bem-vindos à nossa TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Tecnologia e Educação Especial. Espero que cada um de vocês estejam bem e que possamos ter uma ótima manhã, tarde, para quem faz o TPC à noite, né? Também que vocês sejam muito bem-vindos e que possamos ter uma ótima formação e que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível as orientações e as sugestões dadas nesta TPC. Eu sou Iguiar, PCNP de História, esta é a PCNP Graziela de Tecnologia e a PCNP Aline de Educação Especial. Hoje nós iremos dar continuidade à parte 2 da nossa TPC com o tema Habilidades Essenciais, o problema do iceberg. Trabalhamos então a parte 1, demos uma pausa no dia 25/5 que fizemos a formação étnico-racial, fizemos aquela grande live em parceria com a equipe de linguagens e possivelmente faremos uma segunda formação também no segundo semestre, ok? Então, o que nós iremos fazer hoje? Após esse slide, nós iremos ouvir um vídeo, assistir, né? É um deleite, a gente pode dizer que é mais um deleite, é uma música muito bonita, né? E que fala que o mundo precisa de pausa, é um coral, essa música já é bem conhecida por todos vocês, mas vale a pena a gente ver na voz deste coral, na voz dessas crianças, é muito emocionante e nos diz muito deste momento que nós estamos vivendo. Nós iremos também relembrar o percurso formativo do dia 11 de maio. Iremos também compreender o desenvolvimento das habilidades essenciais a partir das atividades propostas no material do aluno e do professor, tanto do currículo oficial quanto do currículo paulista, com o propósito do quê? Com o propósito de diminuir esta lacuna de aprendizagem que a gente chama aqui de iceberg, né? É a gente conseguir detectar, perceber aquilo que de fato está submerso, aquilo que a gente não consegue perceber se não fizermos um diagnóstico mais aprofundado, um diagnóstico mais minucioso dos nossos alunos, de todas as disciplinas aí que compõem a nossa grande área. Se a gente não fizer esse diagnóstico mais aprofundado, a gente não vai conseguir perceber de verdade, de fato, qual é esse iceberg, o que está submerso. E também nós iremos relembrar, né, novamente aí, os materiais de apoio, aquele que compõe todo o acervo da SEDUC para que a gente possa efetivar e ter subsídios para trabalhar em sala de aula com os nossos alunos. E teremos hoje a participação muito especial do professor Felipe Maciel, o qual fará uma apresentação aqui para a gente, irá dar dicas e sugestões de como ele faz para articular essas habilidades de suporte, que serão aquelas habilidades de retomada, né, com as habilidades essenciais do mês corrente, daquele mês, do ano corrente, na verdade, que o aluno está. Então, a habilidade do 5º ano, que seria uma habilidade de retomada, como que a gente consegue fazer essa retomada no 6º e ainda dar continuidade àquilo que é essencial e primordial para o 6º ano. Então, nós vamos ver como o professor faz essa articulação, que não é nada fácil, todos nós sabemos disso, mas é justamente por isso que ele estará aqui conosco, para ele dar essa dica, essas ideias, essa sugestão de como ele consegue fazer toda essa articulação. Então, agora, nós iremos ouvir este vídeo e, em seguida, eu volto aqui para a gente dar continuidade à nossa formação. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar.
precisa de espaço, que a vida era corrida, que andava ocupado, calma. A vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada, calma. A vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma. Espero que vocês tenham gostado desta música. Eu acho ela bastante emocionante, por isso que eu disse que é um deleite, né? Essa música é pra gente parar, refletir e ter a certeza que esse momento de fato é transitório. Todos nós estamos sofrendo, uns mais, outros menos. Perdemos muitos entes queridos, né? Muitos amigos, mas vamos acreditar que de fato é transitório. E essa música, achei ela bastante oportuna para este momento. Dando continuidade então à nossa formação, vamos então relembrar o nosso percurso formativo do dia 11/5. O que nós fizemos então no dia 11? Nós discutimos sobre a importância da matriz de habilidades essenciais e o problema do iceberg, né? Que é os problemas das lacunas de aprendizagem ou da aprendizagem. Nós retomamos também o contexto sobre a necessidade do trabalho com a matriz de habilidades essenciais. Qual era esse contexto? É justamente esse contexto pandêmico que estamos vivendo. Então, nós tivemos tempo de aula reduzido, alunos nós em teletrabalho, alunos no ensino remoto, muitos alunos, mas muito mesmo, sem acesso nenhum às tecnologias, sem recursos digitais algum. Então, esse é o cenário, esse é o contexto que nós vivemos, né, que nós estamos ainda vivenciando. Então, por isso a importância do priorizar. Lembra que a gente já retomou isso, né, nessa TPC do dia 11, mas também a TPC anteriores. A gente discutiu sobre esse contexto de redução do tempo e, por isso, a necessidade de priorizar aquilo que de fato é necessário para que os alunos continuem avançando nas suas aprendizagens, no seu processo cognitivo. Não só cognitivo, mas emocional também. E aí nós tivemos a participação da professora, né, IPCA da Escola João Manuel do Amaral, a professora Clarissa Matos de Souza, que veio nos contar da articulação que ela faz com as aulas, que ela ministra através do Meet, através dos roteiros de atividade, né, que ela faz, que ela propõe aos alunos, e também articulando tudo isso e principalmente com o Centro de Mídias. Foi uma belíssima participação, muito obrigada, professora. Sinta-se sempre convidada a participar aqui conosco. E cada um de vocês também. Não me canso de dizer que vocês são sempre os nossos convidados para participar aqui conosco. E aí, para a gente retomar, né, para a gente relembrar um pouquinho de como foi essa discussão com o iceberg, eu trouxe aqui uns 2 slides apenas para a gente se situar, né, como é que foi essa parte 1. Então, nós tínhamos lá um iceberg, né, que é uma imagem que relata bem as dificuldades de aprendizagem, né, ou as defasagens de aprendizagem que nossos alunos possuem. Então, o problema está aqui, naquilo que está submerso, naquilo que a gente não consegue perceber se a gente não fizer, de fato, um diagnóstico mais preciso, mais minucioso, como havia dito para vocês lá atrás, né? No início da nossa formação, tanto nessa quanto na anterior. Língua portuguesa, matemática, eles possuem as APs, nós temos também esse ano, né, pela primeira vez AP da área de ciências humanas, mas existem vários diagnósticos, né, a ADE, por exemplo, que é a avaliação de entrada,
não teve para nós, para nossa área, mas nós, com certeza, aí acredito que vocês fizeram algum diagnóstico para saber de fato quais são essas lacunas que os alunos trazem das séries em anos anteriores. Então, quem não fez, é importante fazer. A gente, independente se estamos em junho, eu não fiz, vou fazer agora esse diagnóstico, não tem importância. Vamos fazer agora, pode fazer agora, para que a gente dê continuidade, para que a gente seja mais assertivo no nosso planejamento, ok? Então, olha só, pequenas defasagens nos níveis de proficiência podem mascarar um grande acúmulo de habilidades não aprendidas. Então, no quinto ano, o aluno está lá no sexto ano, ele ainda carrega toda essa defasagem do quinto, já apresenta dificuldades para dar continuidade aos seus estudos aqui com as habilidades essenciais do sexto ano. E aqui são as habilidades, né, que eles aprenderam. Então, olha só, ele já tem essa dificuldade aqui do sexto ano, carrega defasagem do quinto e só aprendeu somente essas daqui do sexto. Então, o que a gente precisa olhar para isso aqui, né? Para essas habilidades aqui que são as que estão submersas. E assim acontece no sétimo ano e no oitavo ano. Veja que elas trazem essa defasagem mesmo ao longo de todo o ensino fundamental, e isso se estende para o ensino médio, a gente sabe bem disso, né? Que se o aluno não der conta, se nós professores, né, se vocês aí professores não pensar estrategicamente em atividades e sequências de atividade e roteiros de atividades que promova esse avanço cognitivo, os alunos vão chegar lá na terceira do ensino médio, né, com essas lacunas mais ampliadas ainda. Mas isso só depende do professor? Não, depende de um combinado, depende de um pacto, né, entre equipe gestora, professor, aluno, e a gente combinar, a gente fazer uns combinados. A gente sabe que nessa situação de pandemia é difícil, o trabalho remoto não é fácil, o trabalho com revezamento é um desafio para a gente, é um caminhar aí, né, estamos caminhando, engatinhando para o ensino híbrido, mas a gente precisa de um combinado, combinar com os alunos, o que nós vamos fazer, o que nós vamos trabalhar com cada ano série para que, de fato, a gente consiga fazer com que esses alunos aprendam e desenvolvam as habilidades essenciais para aquele ano série e que a gente dê conta também dessa defasagem. Isso que o professor Felipe vai trazer daqui a pouquinho para a gente, como ele faz particular essas habilidades aqui, ó, de anos e séries anteriores, que a gente chama das habilidades aí, habilidades de defasagem, e que a gente precisa prestar atenção nas habilidades de retomada. Não, todo início de aula, todo início de ciclo, é a gente prestar atenção naquelas anteriores, dos anos anteriores, que eu ainda preciso trabalhar com o meu aluno. Eu vou mostrar já para vocês. Na matriz de habilidades tem isso, mas a gente vai mostrar aqui como que isso fica na prática também, tá bom? E aqui nós trouxemos, né, a definição, né, desse iceberg, né? Por que essa analogia? Por que essa comparação, né? Então, olha só, apenas uma parte do problema é visível. Então, se eu conseguir enxergar, se eu não fizer um diagnóstico, só vou conseguir enxergar essa dificuldade aqui, mínima, né? As habilidades do próprio ano e série. Então, a habilidade que ele tem mais dificuldade do sexto, quando os alunos já estão no sexto, do sétimo, quando já estão no sétimo, mas não é só isso, eu preciso enxergar aqui também, ó, aquilo que está de fato submerso, né? Esse é o sentido. E aí eu preciso, a maior parte das dificuldades de aprendizagem tende a permanecer escondida, né? Como a base do iceberg, né? Que está abaixo da superfície. A defasagem do sexto ano, se ela não resolvida, ela vai ser carregada para o sétimo, para o oitavo e para séries do ensino médio também, né? E aí, assim é preciso atuar para priorizar o essencial e reduzir, assim, as lacunas de aprendizagem. Não adianta a gente correr para trabalhar todo o currículo, por isso que a secretaria pensou em trabalhar as habilidades essenciais, propondo para nós esse rol de habilidades dentro da matriz, para que a gente foque naquelas habilidades, naquelas sequências de atividades, porque realmente o essencial é o básico. Mas eu já disse para vocês aqui também anteriormente que se você
professor, estiver numa sala de aula que os seus alunos conseguem acompanhar tranquilamente, que não há necessidade de fazer essas retomadas, ótimo, ok, pode dar continuidade às atividades, não precisa priorizar somente as habilidades essenciais, pode priorizar outras habilidades, você pode ampliar esse leque da aprendizagem dos alunos, sem problema nenhum. Na verdade, isso seria muito bom. Então, se você tem uma sala que esses alunos consigam acompanhar sem maiores dificuldades, ok, pode trabalhar além, tá? Então, o essencial é o mínimo que o aluno precisa para dar continuidade aos seus estudos. Então, aqui nós temos compreendendo o desenvolvimento de habilidades essenciais a partir das atividades propostas no material de apoio do professor e do aluno. Então, a partir do material proposto, né, do aluno e do professor do currículo paulista e currículo oficial. Então, nós temos um exemplo aqui de habilidades do 7º ano, mas nós vamos voltar nessas habilidades para vocês compreenderem melhor quando a gente discutir como a gente lê e as etapas de cada habilidade, a etapa de cada série, aquilo que é importante retomar, aquilo que está explícito para ser retomado. Então, a gente retoma nesses slides daqui a pouquinho. Bom, vamos agora lançar uma pergunta disparadora e vocês vão aí discutir com seus pares, registrar no nosso diário de bordo, que acredito que já deve estar bastante recheado, né, o diário de bordo de vocês. E a pergunta é: professor, professora, você faz o diagnóstico com seus alunos, tendo como objetivo detectar o real problema do iceberg e das lacunas de aprendizagem? Lembra? Um diagnóstico mais preciso, mais aprofundado, para que assim você possa ser mais assertivo no planejamento de suas aulas? Você faz isso, professor? Se sim, justifique a sua resposta. Como que você faz esse diagnóstico, né? A partir do que, né? Qual que é o seu ponto de partida? Meu ponto de partida é uma conversa com os meus alunos acerca dos conteúdos, acerca dos objetos de conhecimento que eu preciso trabalhar naquele dia ou naquela semana. Eu fiz um diagnóstico lá no início do ano, trabalhei com algumas atividades de retomada do ano anterior, e algumas atividades que eu consegui fazer um link entre o 6º ano e o 7º ano, por exemplo, ou do 7º ano e o 8º ano, e esse foi meu ponto de partida para eu dar continuidade e olhar para essas habilidades essenciais e fazer um bom planejamento para o meu aluno, para que eu possa aí personalizar essa aprendizagem. Ok, então justificar como vocês fizeram, não fiz ainda esse diagnóstico. Ok, não fez. Então, dentro aí da escola de vocês, com certeza tem alguns professores que já fizeram e vocês podem pegar como sugestão e como ideias para fazer esse diagnóstico para que ele seja mais assertivo. E há necessidade de fazer, tá? Não tem como a gente não deixar de fazer. Então, quais os materiais que a gente precisa priorizar? Existem 1000 materiais na internet, 1000 sugestões de atividade, mas o que a gente precisa priorizar frente a esse cenário, né? Que é aquela pergunta lá no início da nossa formação. Por que priorizar? Qual que é o contexto para que essa matriz de habilidades surgisse com essas habilidades essenciais? O contexto é o tempo reduzido, nosso principal fator. É o tempo reduzido, obviamente, né, por conta de todo esse cenário pandêmico que estamos vivendo, por isso a necessidade da gente reduzir, nós tivemos esse tempo de aula reduzido, né, e por isso é que nós precisamos priorizar aquilo que é essencial, aquilo que é mínimo para que o aluno dê continuidade aos estudos. Então, é a matriz de habilidade, o São Paulo Faz Escola, né, que é referente ao currículo oficial, que é esse currículo aqui, e o currículo em ação, que é o material de apoio do nosso currículo paulista. Então, o material de apoio desse currículo aqui oficial, que a gente chama de oficial, não que esse não seja, né, mas esse tem o nome de currículo paulista. Então, o material de apoio do currículo de Ciências Humanas oficial é o São Paulo Faz Escola. E o material de apoio do currículo paulista, que vai desde
o primeiro ano dos anos iniciais, a primeira série do ensino médio, o material de apoio é o currículo em ação. Segundo e terceiro, nós estamos discutindo agora e nós estamos já pensando em, nós que eu digo é a rede toda, né? Pensando nos itinerários formativos para a segunda e terceira série do médio, e com certeza vocês na escola já devem ter contribuído em várias ações e formulários que precisariam ser respondidos, né? Mas a gente também não pode só falar de desenvolvimento cognitivo. Nós temos que pensar também nas competências, né? Nas competências socioemocionais. Nós temos que pensar também nas habilidades, não só nas habilidades cognitivas, mas naquilo que é importante para que o aluno consiga desenvolver plenamente, né, essas habilidades cognitivas. E o que ele precisa? Ele precisa desenvolver essas habilidades, essas competências socioemocionais que muitas vezes a gente não sabe, a gente automaticamente já trabalhava com elas, já desenvolvia elas, mas a gente não sabia os nomes, né? Hoje que a gente está mais assim articulado com esses nomes por conta de tantas formações, né, tanto material, até mesmo o projeto de vida que traz esse desenvolvimento de uma maneira bastante articulada, né, bastante interessante. Então a gente consegue agora categorizar ou definir melhor essas competências socioemocionais que até então a gente não conseguia definir, né? Ou a gente não conseguia, mas a gente fazia que meio que no automático sem a gente dar esse nome. Então, nós temos aqui as 5 macro competências, que é engajamento com o outro, resiliência emocional, amabilidade, abertura ao novo e autogestão. Então, tudo isso a gente pode chamar da família, né, das competências socioemocionais. E uma competência, uma grande competência muito importante, todas são muito importantes, mas essa aqui da autogestão, acho bem interessante a gente prestar atenção e observar nos nossos alunos e nós também, tá? A gente está aqui dizendo a todo momento em relação aos estudantes, em relação aos alunos, mas nós também precisamos desenvolver, porque a gente precisa de um equilíbrio, né? A gente precisa de empatia, resiliência, todos nós, aluno e professor. Mas vamos pensar aqui nos nossos estudantes na autogestão. O que é importante, o que é bacana a gente discutir com eles, a gente perceber, a gente levar eles a refletir e a se olhar, a se observar, né? Em relação à determinação. Tá difícil só resolver as atividades por meio de roteiro, de WhatsApp, de redes sociais? Sim, tá difícil. Mas é um meio que a gente tem para dar continuidade aos estudos. Então, é a gente dizer para os alunos que para concretizar o projeto de vida dele, precisa passar por esse período, que a gente sabe que vai ser transitório, acreditamos muito nisso, mas que eles precisam ser determinados, precisa persistir, né? Precisa de uma organização, precisa focar nas atividades, focar no desenvolvimento emocional. Muitos problemas em casa, a gente sabe que eles têm, que todos nós temos, mas precisa ter foco para conseguir atingir o seu projeto de vida, principalmente falando do nosso ensino médio, né? Persistência, como eu já falei anteriormente para vocês, e a questão da responsabilidade. Se vocês colocaram no roteiro, no roteiro de atividades, que é para entregar daqui a uma semana, precisa ser entregue daqui a uma semana, é claro. De 30 alunos na sala, 20 alunos não entregou. Cada aluno vai ter uma justificativa. Nós temos que ouvir, lembra que a gente tem que praticar a escuta? A gente tem que escutar os nossos alunos? Pode ser que eles tenham uma bela justificativa, uma boa justificativa, e pode ser que não. Então, a gente vai sentar, né, e conversar. Olha, isso faz parte do seu desenvolvimento. Essa etapa da escolarização faz parte, é um degrau para você chegar no seu projeto de vida. Então, é indispensável, né, é essencial que você dê conta de fazer essas atividades. E aí, pensar em regular um pouco mais esse tempo, espaçar um pouco mais as atividades, fazer atividade interdisciplinar, articulada com outras áreas do conhecimento, projetos, né, integradores para diminuir o volume de atividades, tanto para eles quanto para vocês, e aí vocês vão se acertando na escola da melhor maneira que vocês acharem, né? E aí nós temos
esse slide que fala sobre o compreendendo uma habilidade. Vamos compreender, né? Vamos, assim, dizer que nós vamos esmiuçar essa habilidade. Creio que o ano passado nós fizemos, nós fizemos ano passado uma formação falando o que significava cada parte, cada letra, cada número dessa habilidade. Mas hoje nós vamos fazer isso com outro olhar. Lembrando que o vídeo que fala disso, do Centro de Mídias, está disponível aqui nesse link, tá? No YouTube, vocês podem acessar para assistir essa formação na íntegra, que foi exibida pelo Centro de Mídias, e nós fizemos aqui alguns recortes para a gente entender melhor essa habilidade, compreender melhor como que acontece essa habilidade. Então, nós temos aqui, ó, essa habilidade do 8º ano, História, habilidade A01. Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. Então, a explicação, a primeira explicação que nós temos, o EF, ensino fundamental, significa, né, então, o primeiro par de letras indica a etapa do ensino fundamental. O 08 indica o ano que se refere a essa habilidade. Então, essa habilidade 01 se refere ao 8º ano. O HI significa que é o componente curricular de história, tá? E o 01, o segundo par de números, né, que indica a posição da habilidade. Então, a habilidade 01. Então, aqui tá meio apagadinho esse slide, meio desfocado, mas é por conta da gente ter feito aqui, ter passado esses vermelhos para diferenciar bastante para vocês, mas se vocês pegarem aqui a anterior, tá mais nítido, mais nítido e mais claro. Então, tudo que tem aqui está nesse slide, porém, já marcando, né, o ensino fundamental, o 8º ano, história e o 01, tá bom? Ainda é a continuação da explicação 1. Aí, na explicação 2, que é bem interessante a gente se atentar para isso, né? O verbo, qual que é o verbo? Era identificar. Então, o que significa esse identificar nesta habilidade aqui? Então, vamos voltar. A habilidade é identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo, liberalismo, né? Então, o que é esse identificar nessas etapas, né? Nesse esmiuçar das habilidades que nós estamos fazendo hoje. Então, esse identificar indica o processo cognitivo de enfoque, ou seja, meu aluno vai identificar. Se ele vai identificar alguma coisa, é interessante a gente prestar atenção nesses verbos e se atentar para eles, porque eu posso trabalhar as atividades, o desenvolvimento de uma sequência de atividade, de maneira mais assertiva, mais objetiva, porque eu quero que ele identifique. Né? Então, o verbo esse verbo de enfoque, essa ação, fica mais clara quando eu tenho, fica mais evidente quando tem a clareza do que o aluno precisa fazer e pode ter certeza, fica mais claro para o aluno também o que ele precisa fazer naquela atividade, tá? E o complemento do verbo, o que é esse complemento? Então, olha lá, era para identificar o que? O complemento do verbo era para identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles. Então, esse complemento, o que ele indica? Ele indica o objeto do conhecimento, o tema, o conteúdo que eu quero discutir. Então, eu quero que meu aluno identifique o quê? Quero que ele identifique os principais aspectos conceituais do iluminismo. Esse é o conteúdo que eu vou trabalhar, meu objeto de conhecimento, tá? O objeto de conhecimento nada mais é do que o nosso conteúdo. Agora, o modificador eu acho bem interessante. Por quê? É para o aluno identificar todos os aspectos conceituais do iluminismo, do liberalismo? Não, não é todos. O que eu quero? Então, esse modificador, a gente pode entender que ele vai mais no ponto central daquilo que a habilidade quer. Então, ele modifica o quê? Ele modifica o contexto, né? Na verdade, ele indica o contexto espacial e temporal especificando a temática. Então, eu quero que o meu aluno identifique o quê? Os principais aspectos do quê? De todos os aspectos do liberalismo e do iluminismo? Não.
apenas do mundo contemporâneo. Então, eu quero que ele identifique, indica o verbo de enfoque, aquilo que eu vou focar, aquilo que eu preciso priorizar. Então, é a ação que eu preciso priorizar, eu identificar. Identificar o quê? Os principais aspectos conceituais do iluminismo, todos os aspectos? Não, somente aqueles do mundo contemporâneo. Entenderam? Então, esse modificador, a gente pode entender que ele vai mais, ele especifica melhor nesse contexto espacial e temporal, então ele vai especificando aquilo que eu quero desenvolver frente ao meu objeto de conhecimento, tá? Então, o modificador, a gente precisa prestar bastante atenção nele, porque ele é um elemento muito importante. Porque se eu não conseguir entender que essa identificação é apenas da organização do mundo contemporâneo, eu posso trabalhar as habilidades para que o aluno identifique essa organização do mundo antigo, né, da Idade Média, de qualquer época, né? Mas não, eu só quero do mundo contemporâneo, ok? E aí aqui, novamente, só para demarcar para vocês, né, que o verbo ele identifica, né, que indica o processo cognitivo de enfoque, o complemento do verbo, né, o que é esse complemento, né? Então, os principais aspectos do iluminismo, liberalismo, ele indica o quê? Indica o objeto de conhecimento e o modificador tem a ver com o contexto espacial e temporal, ou seja, eu vou direcionar melhor aquilo que eu quero que o meu aluno faça, né? Que seria o identificar, tá? Nós temos aqui, ó. Nós vamos agora compreender o desenvolvimento das habilidades, né? Essenciais a partir das atividades propostas nos materiais de apoio do aluno e do professor, no currículo paulista e o currículo oficial, a fim de diminuir essa lacuna de aprendizagem. Então, nós temos aqui um recorte da matriz de habilidade do 6º ano, onde tem também explícito as habilidades do 5º ano. Essas habilidades do 5º ano, elas seriam habilidades de retomada, aqui no 6º ano elas seriam habilidades de retomada. No 5º ano, ela era uma habilidade essencial, e para nós, ela precisa ser um suporte para que a gente consiga avançar aí nas habilidades do ano, do ano em série corrente, né? Que no caso, essas habilidades, a gente precisa retomar elas, porque elas são um suporte para eu dar continuidade às habilidades de fato do 6º ano. Então, Igara, então ela é suporte, ela é essencial e ela é de retomada? Ela é assim, no 5º ano, ela era uma habilidade essencial. Todo início de aula, eu preciso fazer uma retomada, uma conversa inicial daquilo que os meus alunos sabem a respeito do tema, né? A respeito do assunto, a respeito do objeto de conhecimento. Feito isso, eu vou conseguir perceber se os alunos já desenvolveram essas habilidades aqui, que elas eram essenciais lá no 5º ano, que elas precisariam ser desenvolvidas lá no 5º ano. Se ele não desenvolveu ainda, eu preciso desenvolver. Por quê? Porque elas são suporte para eu continuar a desenvolver essas habilidades do ano que o meu aluno está, entendeu? Então é isso. Então, ao mesmo tempo que essa habilidade é de retomada para mim hoje, no 6º ano, nós estamos aqui no 6º, mas isso funciona para todas as séries, tá? Então, ao mesmo tempo que ela é essencial no 5º, ela é uma retomada que é necessário fazer cada início de aula. E, além disso, ela é um suporte para dar continuidade a essas habilidades. E quando eu pego, olha só, todos os bimestres eu tenho habilidade de retomada, ó. No 2º eu tenho, no 3º eu tenho e no 4º eu tenho, tá? Quando eu chego no 7º ano, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter habilidades de retomada do 6º ano. Então, essas habilidades que eu vou retomar aqui no início no início da aula, isso pode ser no 1º, 2º, 3º, 4º bimestre, elas são um suporte para a continuidade da aprendizagem dos alunos. Se o aluno não desenvolveu, eu preciso fazer um parênteses na minha aula e fazer essa retomada. Então, olha lá, na habilidade 15 do 6º ano, ela estava aqui, tá vendo? Que ela aparecia aqui no 3º bimestre. No
No sétimo ano, ela aparece já logo no primeiro, ela era lá do quarto bimestre, correto? Ela estava lá no terceiro bimestre, né? Não no quarto, estava no terceiro. No sétimo ano, ela já vem logo no primeiro bimestre como uma retomada. E assim sucessivamente, tá? E aí nós temos aqui uma habilidade do sexto ano, que é analisar a importância das diferentes linguagens, visual, oral, escrita, audiovisual, material e imaterial, em diferentes sociedades e épocas. A habilidade de retomada, que é um exemplo de habilidade de retomada, a qual é um suporte para eu dar continuidade na habilidade do ano e série corrente, certo? Então, no quinto ano, qual que é a habilidade de retomada do quinto ano para que eu consiga desenvolver esta habilidade aqui no sexto? Olha, o 2B é porque ela é desdobrada, tá? Houve um desdobramento, a 2A e a 2B. Então, no quinto ano, eu tenho a habilidade de história, habilidade 10, que é inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo. Então, no quinto ano, mesmo que minimamente o aluno aprendeu a fazer uma listagem, aprendeu a listar os patrimônios materiais e imateriais. Ele aprendeu também a analisar as mudanças e permanências dos patrimônios ao longo do tempo, ok? Então, ele aprendeu a fazer isso no quinto ano, aprendeu a inventariar, né, que seria uma listagem desses patrimônios, e ele aprendeu também a fazer uma análise dessas mudanças e permanências ao longo do tempo. No sexto ano, eu já vou trabalhar com as fontes. Então, quais são as fontes que o meu aluno precisa saber, né? Vamos dizer, classificar, né? Aonde esses patrimônios se encontram, né? Onde esses patrimônios materiais e imateriais eles estão presentes, né? Então, eles estão classificados na linguagem visual, oral, escrito, audiovisual. Então, eu tive aqui um avanço, né? Então, do quinto ano para o sexto ano, a habilidade ela vai aparecer de uma maneira mais aprofundada, porque agora eu preciso trabalhar a questão das fontes, né? Trabalhar aonde se encontra esses patrimônios material e imaterial. Digamos, classificar, né? Essas são fontes visual, oral, escrita, audiovisual, dentro desses patrimônios material e imaterial, ok? Então, eu preciso desenvolver, o aluno precisaria saber, já vim com essa habilidade desenvolvida, caso contrário, eu vou fazer essa retomada, porque ele é um suporte para que o meu aluno consiga avançar e aprofundar nessa habilidade do sexto ano, que já seria a análise de fonte, trabalhar com as análises de fontes, tá bom? Então, dentro dessas diferentes linguagens. E aí, nós temos aqui, de novo, marcando, né, que no quinto ano eu preciso, né, eu trabalhei, eu preciso retomar, eu preciso ainda rever com os meus alunos a fim de que ele aprenda como inventariar os patrimônios materiais e imateriais, também marcadinho aqui para vocês, são duas habilidades, aqui há uma única habilidade, porém duas ações que o aluno precisa aprender, né? Dois verbos, lembra dos verbos lá atrás que a gente discutiu um pouquinho? Então ele precisa aprender inventariar, ele precisa aprender a analisar as mudanças e permanências. Isso básico no quinto ano. No sexto ano, ele vai precisar analisar, né? Analisar as fontes. Quais fontes, né? As fontes com essas diferentes linguagens, visual, oral, escrito, audiovisual, dentro do patrimônio, né? Dentro desses patrimônios material e imaterial em diferentes sociedades e épocas. Então, veja que houve uma evolução dessa habilidade para essa aqui do sexto ano. Porém, as duas estão intimamente ligadas, intimamente de mãozinhas dadas mesmo. Eu preciso dessa aqui como suporte para eu desenvolver esta aqui do sexto ano. E
aí, no 7º ano, não foge a regra, é a mesma coisa. Então, eu tenho no início do 1º bimestre as 2 habilidades, olha só, do 6º ano, que a gente já mostrei para vocês, né? Que a gente trabalhou a habilidade 15, né? Eu mostrei para vocês lá anteriormente, na tabela do 6º. Ela volta aqui no 1º bimestre como as 2 primeiras de retomada, tanto que todo início, né, de bimestre, o Centro de Mídias trabalha com as habilidades de retomada, né, trabalha com revisão. Dentro dessa revisão, vai entrar essas habilidades de retomadas que são essenciais e muito importantes, um suporte para continuar as habilidades do ano e série corrente, ok? Então, a gente consegue perceber que a cada início de bimestre nós temos aí, ó, pelo menos 2 habilidades de retomada que são o suporte para eu continuar a habilidade do ano e série corrente. E aí, nós iremos propor agora para vocês uma atividade 2. A atividade é para que vocês discutam aí, né, com a área de conhecimento, ciências humanas e sociais aplicadas, com os professores de educação especial, que faz a TPC neste horário, tecnologia, projeto de vida e eletiva, né? Então, qual que é a questão que a gente propõe aqui para vocês? Professor, professora, de que maneira você desenvolve as habilidades essenciais e as habilidades de suporte a partir das atividades propostas nos materiais disponibilizados pela SEDUC? Então, veja bem, a gente, ao longo dessa TPC, a gente falou muito, né, da habilidade de retomada, que ela é um suporte para dar continuidade nos anos e séries, né, seguintes, ou nos anos e séries que o aluno está presente. Gostaria de mostrar algo aqui para vocês, olha, só voltando um pouquinho. Quando eu tenho aqui 7º ano, eu também vou ter habilidades dos anos também, ano e série posterior, tá? Então, eu gostaria aqui de mostrar para vocês, vamos ver se é nessa, aqui também nós temos habilidades de 8º ano, às vezes nós temos habilidades de 9º ano, tá? Então, deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Mas observem bem aí no materialzinho de vocês, no material de apoio, que nós temos também habilidades de ano e série posterior à série que o aluno está, tá? Então, eu copiei provavelmente em outro slide, mas observe que a gente tem também ano e séries posteriores àquela que o aluno está, tá bom? Então, aí nós gostaríamos que vocês respondessem, então, essa atividade, tá? Discutir isso aí com o grupo, vocês têm 15 minutos ou mais ou menos, depende aí de como vocês vão administrar essa discussão, para vocês compartilhar com os colegas essas atividades propostas. E aqui nós temos o nosso momento compartilhando práticas, o qual nós teremos a presença especial do professor Felipe, que vai discutir com a gente sobre o problema do iceberg e as lacunas de aprendizagem, as habilidades essenciais, habilidades de suporte, e também um pé de LED, que é como ele organiza os materiais do 2º bimestre. Achei muito interessante, achei uma ideia fantástica essa organização, e que é aí uma sugestão para vocês, tá? Como está escrito aqui, é uma sugestão para vocês fazerem, se acharem interessante. Eu agradeço demais a participação do professor Felipe, e nós estávamos conversando em relação a essas habilidades de suporte, as habilidades de retomada, esse problema do iceberg. Então, o Felipe tem muito a contribuir, né, com todos nós nessa formação. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Olá, saudações a todos. Eu sou professor Felipe. Eu nadei de Araraquara na escola Maria Isabel Urso, em Araraquara, né? Prazer falar com vocês. Eu queria trazer aqui, né, algumas questõezinhas em discussão com o pessoal e tal. E algumas coisas que eu tenho percebido, né, em virtude do ensino remoto, é que você acaba percebendo o trabalho de outros professores também, né, que tá acontecendo, não colegas próximos, assim, mas do mundo em si, né, seja YouTube, e várias ferramentas que a gente acaba usando,
e me veio à cabeça essa questão de habilidades, né? Essa simples questão. Então, assim, pretendo falar um pouquinho aqui, nesse debate solitário, né? Sobre essa questão de naturalizar, tá bom? O trabalho com habilidades como forma de diminuir as ansiedades docentes. Então, assim, é estranho, tal, né? Falar de ansiedade, não vejo dessa maneira, tá bom? Há um bom tempo atrás, né? Provavelmente há mais de uma década, isso foi passado para mim e me ajudou muito, tá bom? A ser um professor melhor, mais fácil, né? Acesso aos alunos. Entendo que isso daí melhora também, tá bom? O desempenho dos alunos, é a maneira como eu entendo. Não é, né? Nem será em nenhum momento nenhuma crítica, assim, negativa ou professores que dão aula de um jeito que não seja agradável a mim e coisa e tal, não é bem isso. Por isso que eu escolhi, né, essa questão da ansiedade, tá bom? Que foi assim que foi passado para mim também, que é justamente um ponto de virada, tá bom? Ó, porque às vezes a gente não vê, né, esse trabalho com habilidades, ele sendo entendido de uma maneira que a teoria traz mesmo, né? E como que ela na prática ela pode ajudar, né? Ela, às vezes a gente acaba encaixando o tema, o conteúdo nas habilidades, né? E não trabalhar com a habilidade em si. Então eu fiz até pretensiosamente ali, né? Dois roteirinhos de aula são a mesma aula, serão a mesma aula, né? Porém, esses roteiros trazendo um enfoque diferenciado, né? Um trazendo para uma realidade mais de desenvolver habilidades mesmo, e o outro onde tem o tema, né, como primeiro plano. Dá uma diferença, tá bom? No meu ponto de vista aí, eu quero trazer isso daí. Então, essa questão eu acho importante, tá bom? Por quê? É, como o trabalho com habilidades bem executado pode diminuir as ansiedades e conflitos? Eu entendo da seguinte maneira. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Esse trabalho bem executado, o que que acontece? Ele tem a ver com expectativa, né? Expectativa nossa como ser humano. Porque os professores, tal, sempre vão, isso é certo, sai de casa para dar aula e pensa na sua profissão, sempre pensando no melhor, né? Ninguém pensa lá, vou lá bagunçar ou vou fazer coisas estranhas. Todo mundo pensa em fazer o melhor, né? Que os alunos sejam bem-sucedidos, né? Como profissionais e tal. E bem formados também, né? Porém, a gente tem uma questão, né? Aquela, até um meme, né? Expectativa e realidade, né? Isso acaba trazendo uma ansiedade mesmo pra gente e para os próprios alunos, tá bom? Isso eu vejo bastante assim. Então, por que aplicar a lógica, né, do ensino com habilidades é trabalhar muito com a realidade, não com idealizações. Ó, e esse ponto aqui, né, nas minhas reflexões, aí, debates e tal, ele é super importante. Porque assim, né, é difícil às vezes inverter esse pensamento, tá bom? De assim, estou trabalhando o tema que eu estou trabalhando, logo estou trabalhando com habilidades. Porém, isso daí acaba também trazendo frustrações, né, e ansiedades e distanciando o aluno mesmo, o grande grupo de alunos, né, não aquele aluno muito bom, tal. Esse daí ele se encaixa mesmo em qualquer tipo de método e enfoque que seja dado, né? Então essa idealização ela pode ser um pouco ruim para a gente como para o aluno também. Então até trouxe esse slide aqui, né, para pensar naquela questão de expectativa e realidade mesmo. Então a gente, claro, a gente sempre tem essa expectativa de que ser reto e passar, né, os conhecimentos, as arguições, os debates e a matéria em si, e tudo vai correr numa boa e vai ter um resultado excelente, só que a gente percebe que na realidade isso não acontece, certo? Então aí que tá. O trabalho, né, com a realidade mesmo, não com a idealização, tá bom? Então a idealização ela acaba distanciando, né, essa relação,
tá bom? Porque a gente idealiza, a gente acaba se frustrando, porque a realidade em si ela não é essa, né? Como o pessoal brinca, Dinamarca e coisa e tal, não estamos, né, nesse contexto. Então a gente trabalhando com a realidade, a gente traz também pra gente, né? A realidade, a gente se aceita, né? Esse trabalho de aceitação, ele é bom porque daí permite a gente resolver mais problemas e não ficar tão frustrado, né? Com o que não consegue, o que tá longe, o que é dito às vezes pra gente. Então eu acredito que esse trabalho real mesmo, né? Ele bem consistente mesmo, bem focado em habilidades, ele ajuda bastante nessa questão aí de diminuir a idealização e também diminuir a ansiedade e melhorar a qualidade mesmo, que os alunos eles vão acabar retendo daquilo, né? Que eles vão acabar internalizando de todo o ensino e tal. Então é assim, né? Voltando aqui, ó. A gente, né, como boa pessoa, né, da área de humanas, a gente tem esse pensamento, né, de trazer mesmo, de não ser tão elitista. E a gente às vezes para pensar um pouquinho, e assim, existe, né, uma ideia elitista na educação, tá bom? Ó? E ela não passa apenas pela negação da universalização do ensino, tá bom? Porque isso daí também, se você for observar no contexto que a gente vive, né, com os profissionais, isso daí também ainda é motivo de angústia, né? Porque é aquela realidade muito diversa, tá bom? Às vezes famílias, né, alunos bem desestruturados. E aí o que que acontece? A gente entra nessa idealização do propósito, tá bom? Ó, então, elitizar, né, não é só essa questão da universalização, mas também pela oh, meu Deus do céu, idealização do propósito, tá bom? Então, o que seria isso, né, idealização do propósito? A questão de, ele vai ser o melhor profissional, ele vai ser o tradicional médico, engenheiro, e se ele não for isso, tá ruim, tá errado, é frustrante, ele vai ser balconista, ele vai ser isso, vai ser aquilo. Então isso traz, né? Você não estudou. Então, isso daí realmente é motivo de ansiedade. Eu não tenho dúvida que boa parte da nossa categoria traz isso como um motivo de ansiedade, né? Então é assim, a função da educação, né? E a visão da sociedade sobre a formação do cidadão, ela difere muito em países com maior desenvolvimento econômico e humano em relação ao Brasil, tá bom? Então, por que isso, né? Quando a gente, às vezes, ou mora no exterior, ou tem um contato muito próximo, né, com um cidadão comum mesmo, não uma pessoa da área da educação, a gente vê que tem um olhar diferente. Então, nesses países bem desenvolvidos, né, com uma educação bem estruturada, não é só a questão de estou aprendendo direito ou não estou aprendendo direito. É tem a questão também do respeito, né? Então a pessoa não é obrigatoriamente, ela só é bem sucedida se ela conseguir um certo patamar de sucesso em carreira, em coisas que vão conseguir, tá bom? É lógico, eu tô falando isso de maneira generalizada, né? É claro que isso daí também existe. Porém, a gente observa o contrário também. Existe um respeito, né? A pessoa que é o frentista do posto de gasolina, é o atendente da loja, é o pequeno comerciante, é o trabalhador de limpeza pública. Então é assim, eles têm essa consciência, né? Que eles podem ter um trabalho, mas, porém, eles têm esse conhecimento, né? Sabem ser cidadãos mais conscientes, vão, logicamente, votar melhor, né? Espera-se. Ter decisões melhores, pensamentos melhores, fazer menos confusão, né? Trazer isso até para o bem-estar da vida mesmo. A educação também tem essa função, né? Deixar a pessoa menos confusa. E o que isso daí teria a ver, né, nessa proposta aqui da questão do trabalho com habilidades? Porque assim, quando você inverte essa lógica, né, quando você tem esse pensamento quase zen, né,
de aceitar, né, que as pessoas são diferentes e tem muita diversidade e assim por diante, a gente também aceita que nem todo mundo vai ser, ou na verdade é a maioria que não vai ser. Essa é a realidade, né? Então, a gente tendo isso como realidade, a gente desfaz de um monte de ansiedade e consegue trabalhar melhor. Mas não é através do desleixo, né? Ah, não me importo mais. Não é isso, é através do respeito mesmo. E a habilidade ela pode trazer muito isso, né? Esse respeito à diversidade, respeitar o que cada um tem ali na vida, né? Com que cada aluno ele enxerga, né, a vida dele, se ele tem interesse, se ele não tem interesse, né? Não existe aquele mundo ideal onde todo mundo tem interesse, todo mundo às vezes fala de antigamente e tal, mas não era bem assim também, né? É que aí daí tem um antigamente não universalizado, mas mesmo esse antigamente não universalizado, ele também não era assim, essa maravilha, né? Ah, é todo mundo, é 80% é um super profissional e coisa e tal, não é assim também, né? Então vamos tentar ver aqui, né? Compartilhar com vocês esse ponto de vista, tá bom? É um ponto de vista, certo? Não é uma coisa que isso é certo, o resto é errado, é melhor que os outros, não é isso. É só uma questão mesmo para poder, eu acredito, né, que isso melhore o ensino e tire ao mesmo tempo as ansiedades, tá bom? Ó, então eu propus aqui dois roteiros de aula, tá certo? Só para a gente exemplificar. Esses dois roteiros de aula eles são idênticos, tá bom? Desculpa, o- os objetivos, as habilidades, o tema, eles são idênticos, tá bom? E aí só o caminho dele que é diferente, o processo, né? Então, ó, é uma aula, a aula um é igual à aula 2. Então, o tema é conceitos da ordem mundial até a multipolaridade, tá bom? Existe lá, é um tema do ensino médio, né? Então, ele está dentro da regionalização do espaço mundial, tá bom? Como tema maior. E habilidade, identificar e descrever os principais elementos que configuram o conceito de ordem mundial, considerando questões geopolíticas, econômicas e culturais. Beleza. Tá. Aí o que acontece, né? Às vezes, lá atrás, em algum momento, isso daí ficou a questão dos verbos, né? Isso é muito importante, tá bom? Então, a habilidade mesmo, o que a gente deveria atentar mais é o verbo, tá bom? Então, o que ele quer? A habilidade exige, vamos dizer assim, identificar e descrever, tá bom? Ó, isso é a habilidade, tá bom? O que vem depois seria o tema, né? O tema que vai ser usado ali. Então, os principais elementos que configuram o conceito de ordem mundial, considerando questões geopolíticas, econômicas e culturais. É óbvio, isso daqui é muito amplo, né? Então, aí que está o trabalho de habilidade. Se eu entro focado em identificar e descrever, né, que o aluno saiba, tem a habilidade de identificar e descrever esse contexto todo, isso daí já está bem sucedido, tá bom? Ó, isso daí ano a ano, claro, vai fazer o rendimento dele melhorar, tá bom? O que é comum e é natural, e não é, como eu estou falando errado, é que é natural mesmo. A gente já tem esse conhecimento, né? A gente tem a nossa bolha, porque a gente tá entre pessoas formadas e pessoas que têm interesse em estudar, e às vezes a gente não considera que outras pessoas e alunos, né, ainda mais que são jovens, eles não têm essa coisa intrínseca neles, né? Então aí a gente parte do tema, tá bom? Aí encaixa a habilidade, encaixa o identificar e descrever, mas a gente dá total enfoque para o tema, tá bom? Aí vai acabar encaixando, vai, tá bom? Na hora de fazer lá. Porém, isso daí tem algumas diferençazinhas, né? No meu ponto de vista. Vamos ver aqui, ó, nesses roteiros que eu coloquei, tá bom? Ó. Então, essa aula um começa da seguinte maneira. Então, Guerra Fria. Beleza, então a gente tá lá, né? Habilidade de reconhecer a ordem mundial, né? Da antiga até a multipolaridade. Então, Guerra Fria. Então, uma aula que a gente vê lá, ela já começa já começando de Guerra Fria. Aí ela vai lá e explica, né? Guerra Fria foi o conflito entre o mundo comunista e capitalista, ou socialista, né? Como queira chamar. Deixa eu tirar um pouquinho minha câmera aqui, eu já ponho. E aí a definição, né? O que foi a Guerra Fria. Então, ó, estamos partindo da Guerra Fria, certo? Então vai reconhecer? Vai, né? O que foi e tal, o capitalismo, o socialismo
E aí fica lá, né? Existiu essas coisas, reconheceu, conta uma coisinha ou outra. O mundo bipolar, né? Então, dois polos, e aí Estados Unidos e a União Soviética. Claro que o professor vai falar, né, o que era a União Soviética, que se fragmentou e assim por diante. O alinhamento, né, os países que se alinhavam com a sociedade comunista e com o capitalismo. Depois, o desfecho, né? Aí começa o desfecho, o capitalismo ali acabou ah, fica ganhando, né, vamos dizer assim, já que o nome é Guerra Fria, conquistando, né, o capitalismo expandiu, e aí tal, a Alemanha, Muro de Berlim, Berlim Oriental, né, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, um conceito já histórico, né, já está distante pra caramba desses alunos, e aí simbolizando a queda do muro, né, como ponto final dessa velha ordem mundial, e só começar a nova, né? Então aí esses mundos já se dividem de uma outra maneira, né? Não daquela velha ordem, norte rico e sul pobre, e por fim o chegando no mundo multipolar, tá bom? É só um finalzinho. Isso daqui não considero na minha didática aqui que eu estabeleci esse roteiro como algo a ser falado agora. É só, né? Se tinha dois polos, agora tem muitos polos, multipolos, né? Isso daí vai ser num outro momento, numa próxima aula com habilidades diferentes aí de relacionar, tá bom? Ó, beleza. E aí que tá, mesma aula. Então, ó, conceitos da ordem mundial até multipolaridade, regionalização do espaço mundial e a habilidade de identificar e descrever os principais elementos que configuram o conceito de ordem mundial, considerando questões geopolíticas, econômicas e culturais. Igualzinho, tá bom? Mesma coisa. Aí é que eu quero trazer, né? Não é só essa questão de didática, é como que isso é habilidade mesmo, tá bom? Ó, então, já é um outro enfoque. Então, trazer, né, a questão do capitalismo, certo? Mostrar, né, antes por quê. Ah, ali naquela primeira, já tá subentendido, né? Eu tenho visto muitas coisas no YouTube, muitas aulas e é, muita interação nesse período de pandemia, por causa disso, né, que eu falei, tem contato com outros, né, outras didáticas e tal, e eu percebo que às vezes falha um pouquinho nessa coisa de habilidade. Então, assim, partir da Guerra Fria é legal, mas é mais legal partir da realidade, certo? Das pessoas. Falar de capitalismo, que é onde nós vivemos, onde os alunos vivem, onde eles veem as coisas, tá bom? Então não é só uma questão de conceito. Isso daqui é só para puxar, né? O que é, tá bom? Para puxar preço, tá bom? Então, e o arroz com feijão, por que que aumenta? Por que que os preços sobem? Ah, mas não é aula de Guerra Fria? É, mas aí tá trazendo, né, essa habilidade para ele perceber que ele vive num mundo capitalista regido por algumas forças, tá bom? Determinadas. E, para ele conseguir entender, não é tão complicado, tá bom? Ele consegue entender, ele consegue trazer para o dia a dia dele, né? E aí a gente explica, claro, da oferta e demanda, para dar aquela curiosidade, né? Ele vai até bater com habilidades socioemocionais, né? Então, ó, aí vai, competição entre as empresas para entender o conceito de lucro e consumidores, que eles são, tá bom? Ó, eles são consumidores, eles pensam em lucro, né? Eles conseguem entender esse conceito, não é distante. Aí uma coisa provavelmente nova ou reforçada, né? Essa diferença entre o que é público e o que é privado, tá bom? Que também faz parte do mundo deles, né? Não é um fato distante, coisa e tal. Estudam em escola pública, eles têm a concepção de privado, que se liga com o lucro. Então, tudo trazendo pro mundo do aluno, né? E aí, a questão do comunismo, socialismo, sem se aprofundar tanto, né, nos termos, aí que tá a questão da habilidade, né? Não é o conteúdo. O conteúdo ele é um pano de fundo só para ele entender algumas coisas. Que existia um mundo diferente, né? Que ele ainda existe. E também sem romantizar. Claro, vai ter explicação, né? Da questão da igualdade, mesmo que seja por baixo, né? Essa igualdade, mas também o que levou
tecnologia ultrapassada por falta de competição e assim por diante, para ele tentar imaginar um pouquinho como que é um outro mundo, que seria um outro planeta mesmo, não é? O mundo comunista não é da forma como a gente vive, né? E aí chegando na Guerra Fria, tá bom? Então não parti da Guerra Fria, cheguei na Guerra Fria, certo? Eu acredito que nesse caminho ele tenha estabelecido algumas conexões, né, para ele poder reconhecer, tá bom? A questão da habilidade aí, reconhecer a ordem mundial. Então, assim, ele sabe ou vai aos poucos, né, aula a aula, entendendo cada vez mais o que é capitalismo, o mundo onde ele vive e que existe um mundo contrário. É um mundo contrário, desculpa, não seria o termo, né? É um mundo que se contrapõe, um mundo diferente que ele não conhece. Isso daí ele só vai conhecer nos livros mesmo, ou se ele viajar para algum lugar comunista, né? Então ele chega nesse ponto, né? Ele não parte desse ponto. Então é uma questão de desenvolver as habilidades. E aí o Muro de Berlim, tá bom? Só como uma ilustração mesmo, né? De como que era naquela época, é um fato histórico e assim por diante. Então, eu acredito que acho que terminou os roteiros aqui. Isso, e o último que é igual, né? Que é o finalzinho para começar um outro assunto, tá bom? Sem muito aprofundamento. Então, o que acontece? Dois roteiros de aula iguais, tá bom? Mas com enfoques diferentes, tá bom? Partindo de pontos diferentes, né? Pontos diferentes de partida, que vai muito ao encontro, ao meu ver, com o que foi proposto lá para a DE, né? Essa questão do problema do iceberg, muito legal, porque é isso mesmo, né? Como que esse acúmulo de defasagem, né, que os alunos eles trazem, porque eles trazem mesmo esse acúmulo de defasagem. Como que esse acúmulo de defasagem ele vai ser descoberto, ele vai se tornar visível, tá bom? Ó, sendo apenas uma parte vai ser visível, essa parte que não é visível. Então, transformando isso, né, pegando essa questão para a proposta, tá bom? Tudo bem, você partiu lá da Guerra Fria, tá tudo aqui, então ele pode responder direitinho ali no momento, tal. Mas a questão ele vai levar isso, né, para a vida dele, essa questão da Guerra Fria com um conhecimento que ele internalizou mesmo, isso daí ficou lá embaixo, tá bom? Porque na verdade ele não entendeu direito o mundo que ele vive, o que é o capitalismo, né, que é importante. Mesmo que ele tenha uma noção de que comunismo é um outro mundo, né, ele não vai ficar à mercê também de informações que hoje em dia a gente vive de mídia, de distorcer tudo. Então ele vai ter uma noção, né? Essa ideia de ser o cidadão mais consciente, né? É como eu falei, isso eu acho importante pelo seguinte, além de envolver essa questão que a gente está vivendo hoje de habilidades essenciais e de habilidades de suporte, né? Ou seja, ele estava no momento de já saber aquela questão de expectativa e realidade que a gente estava falando, né? Ele já estava no momento de saber capitalismo e comunismo. Talvez não, tá bom? Ó, porque talvez quando ele tenha tido isso daí foi simplesmente uma matéria, não trouxe ele para o mundo real, não desenvolveu, né, no fato a habilidade, né, desenvolveu sim o tema, tá bom? É uma coisa interessante assim, essa inversão, né? Então eu ponho o meu tema como pano de fundo, certo? E aí eu vou pegando as habilidades para ele poder identificar, né, se, de preferência pela vida dele mesmo, mas quando não der também identificar alguns elementos, né? E não o conteúdo na frente, o conteúdo, né? Não o tema na frente, que depois esse tema vai se encaixar, né? Ele viu isso daqui, ele identificou, ele classificou e coisa e tal. E reconheceu, né? Isso daí eu acho que acaba sendo muito pontual, tá bom? Como todos nós, né? A gente deve lembrar uma pequena parte do que a gente teve na escola. Isso daí acaba se tornando talvez, né? É a proposta aqui, desinteressante para os alunos. E a gente volta nesse ciclo, né? Nesse movimento que é assim, se torna desinteressante porque ele vê aquilo lá como um conteúdo distante, muita coisa está embaixo, então ele se sente perdido, né? Quem já fez aula de línguas dá para entender mais ou menos como é horrível quando você
tá num nível muito baixo de língua, já estão usando ah, a língua estrangeira muito mais avançada e você acaba se perdendo mesmo, você se perde completamente. Então isso daí acontece, né? Eu vejo que acontece com os alunos. E beleza. Então tá, isso daí tá feita a proposta. E como, né? Como a sugestão, assim, de disseminar, de fazer isso na prática para tirar essa ansiedade, como tudo isso acaba se encontrando, né? Então, se eu sei que, né, que aquele aluno ele não tem ainda esse arcabouço, esse repertório todo para entender esse tema, né? O que que acontece? Eu não posso simplesmente passar o tema para os alunos bons e esperar que eles vão chegar lá. Passa pela ideia elitista, né? Eu não me importo, eu até me importo, né? Mas assim, o importante é esse daqui, ele vai se sobressair e coisa e tal. Só que tem uma questãozinha, né? Que é muito atual, que vem se demonstrando também. Aluno bom, ele tem uma certa autonomia, né? Então, quando ele tem como que eu posso dizer? Essa habilidade desenvolvida, né? A habilidade básica, né? Não vou nem chamar de essencial aqui por conta do momento que a gente está vivendo, mas a habilidade mais básica mesmo, mesmo que ele não estabeleça muitas relações, né? Não seja uma habilidade, desculpa, com muitas relações. O aluno bom, ele vai acabar estabelecendo relações, tá bom? Ele vai acabar mesmo. E claro, com a ajuda do professor, muito melhor ainda, tá bom? Então aí, como fazer, né? A gente vai ter um grande grupo real de alunos medianos, um grupo também considerável de alunos que estão no básico, abaixo do básico, né? Para usar termos do Saresp aí. E aí é percorrer, né? Ou fazer os grupos, e propor questões, perguntas, né? Se eles entenderam por que o preço da gasolina aumenta, num caso, no outro, perceber um grupo mais avançado, né? Perceber se eles perceberam outras questões, né? De como que esse conflito era grave, né? No mundo, que um sistema acabou engolindo o outro, né? Por conta de produtividade, de não só produtividade, né? De conseguir avanços tecnológicos que o outro acabava ficando estagnado por ser estatal. Então você vê, é uma coisa muito mais, uma habilidade assim mais avançada, um relacionar, tá bom? Ó, mas o identificar, ele também é importante para os alunos medianos e que estão mais abaixo, porque isso daí vai permitir que eles também subam, tá bom? O problema é que quando a gente parte, né, já do topo da história, o que que acontece? Muito provavelmente esse aluno que ele não está ainda nesse nível, né, de entender essa problemática inteira, ele acaba abandonando, desinteressando, tá bom? Trago até uma questão, né, de as habilidades socioemocionais, para dar uma olhadinha. Porque assim, ah, tudo se encaixa, né? Peraí, só um minutinho, deixa eu tirar esse. Tudo se encaixa. Porém, ah, a gente vê como que isso daí se revela, né? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Por exemplo, tem aqui, só um aqui, sem a gente ficar muito, né, falando de detalhes e tal, assertividade. Então, ó, ser capaz de falar o que acredita, expressar suas opiniões, necessidades, sentimentos. Então, beleza. Voltando à nossa proposta lá de habilidades. Você partindo da Guerra Fria em si, e o aluno grande grupo, mediano, ou que está mais fraco, ele vai ter condições de falar o que acredita, expressar suas opiniões, necessidades e sentimentos, entendeu? Como as coisas se ligam? Tal, muito provavelmente não, tá bom? Aquilo lá vai ser uma coisa muito distante, né? Para as opiniões e sentimentos. Porém, quando você traz a Guerra Fria para o preço do feijão que subiu, para o preço da gasolina, e a Guerra Fria ela acaba sendo uma, um, uma ilustração disso, né? Algo que ele vai conectar um pensamento ao outro, ele traz, né? Ele acaba aí sim sendo capaz de falar o que ele acredita, de expressar suas opiniões, suas necessidades, sentimentos, tá bom? Então é isso que a gente está falando, né? Esse trabalho ele é importante para internalizar mesmo. Eu sei que parece bobeira, mas esses pontos de vista, esses pontos de partida diferente, né? Num primeiro roteiro de aula, partiu
do foco mesmo, do foco do tema, tá bom? Ó, e aí foi desenvolveu até chegar na multipolaridade. No outro, não. A gente partiu, né, de uma realidade, tá bom? Dele, para ele enxergar preço, emprego, consumo, mundo do consumo, né? Escola pública, setor privado, e poder saber que isso daí existe, né? Se ele não se lembrar dos detalhes da Guerra Fria, isso daí para a grande maioria tá contento, certo? Esse que é o lance, né, que o Pirrenot quis trazer, né, com essas teorias todas, né? Tá contento, porque ele vai ter aquilo não vai ser um nada, tá bom? Ele vai ter esses conceitos, né, do mundo onde ele vive e ele vai ser um cidadão melhor. A profissão dele, seja ela qual for, ele pode ser garçom, pode ser um monte de coisa, mas, porém, ele vai ter um conhecimento de mundo, tá bom? Isso daí pode causar transformações na vida dele, no futuro, inclusive, quando ele tiver vontade ou autonomia para crescer, né? Agora, saber os pormenores, os detalhes para fazer vestibular, isso daí é uma outra história, né? É um outro grupo. Aí sim, aí nesse grupo, né? Se eu tô lá num cursinho e tal, eu já chego chegando, né? Já chego da Guerra Fria e vou falando, e vai fazendo exercício, e é um outro enfoque mesmo, tá bom? Ah, é isso, né? Ah, uma sugestão para para nossa para nossa didática aqui, né? Que é a sugestão do Padlet, tá bom? Então eu queria trazer essa sugestão, né? Para poder também melhorar aí a ansiedade, né? Com a produção do ensino à distância, né? Não à distância, o ensino não presencial, usar o Padlet, tá bom? O Padlet é o seguinte: põe no Google Padlet, tá bom? Entra lá, só para mostrar que é no site mesmo, né? E aí, o que que acontece? Ó, aqui eu já tenho um, né? Você vai criar é como se fosse uma página. Ele é muito super ultra intuitivo, tá bom? Não dá muito trabalho. Então você pega, cria, né? Deixa eu ver se isso aqui foi um de teste que eu fiz. Você vai criando os cenários e você vai colocando, ó. Então, por exemplo, quando eu ponho no mais aqui, ele vai abrir um quadrinho, certo? Aí eu ponho o título. Por exemplo, se eu quiser subir, né, fazer um upload, eu tiver o material São Paulo faz escola, os materiais que tiver, eu pego e subo aqui, tá bom? Então o aluno ele fica com esse material, né? Eu já tenho um aqui, ó, do nono ano. Aqui, ó, tem aqui o currículo em ação, tá bom? Ó, tem o meu vídeo, né, que eu faço justamente para quê? Para desenvolver melhor as habilidades do centro de mídias, né, que é muito mais genérico, tá bom? Ó, os slides. E aí eu vou colocando aqui para eles, tá bom? Então me permite, né, colocar os forms, eles podem interagir, tá bom? Fazer cartaz. E ele é muito intuitivo, tá bom? Para não ficar muito grande, né? Eu recomendo só que entre mesmo por ser simples de fazer, né? Ele já salva automaticamente, tá bom? E não tem perigo. Aonde você vê depois, né? Aonde que eu acho tal? Normal, sai, tá bom? Sai do seu Padlet. Outro dia, quando você for entrar, como eu falei, ele salva automaticamente. Você vem aqui nesses quadradinhos, ó, e entra no seu Drive, aqui, ó, do Google, tá bom? Ó, e aqui no seu Drive, cadê, ó? Tem as suas coisas e... Cadê? Peraí que tá meio lentinho aqui, deu uma travada. Bom, você entra no seu Drive, aí você vai achar, tá bom? O seu Padlet no meio das suas coisas, tá bom? É fazer, ou se não quiser por esse caminho também, não tem problema. Toda vez que você entrar no Padlet pelo Google, digitar tal Padlet, você entra no seu, tá bom? Vai ter uma senha e coisa e tal, e ele tem uma forma gratuita, tá bom? Ela é bem interessante, ela não é uma forma muito pobre, não, tá bom? Os alunos eles participam, tal, é um jeito de
um jeito legal aí de envolver, tá bom? Então, beleza. Eu espero ter contribuído aí com alguma coisa, tá bom? Não sei se eu me fiz tão claro, né, nessa questão da ansiedade, mas é legal também contrapor, né, a realidade com a expectativa justamente para diminuir essas ansiedades e encaixar o sistema de habilidades mesmo bem feitinho tal nessa realidade, né? Tô falando nessa realidade, tá bom? Trabalhar com a habilidade em primeiro plano e o conteúdo como um pano de fundo. Seria essa a proposta, tá bom? Um abraço a todos então e, e bom trabalho para todo mundo, né? Boa saúde também. Então, agradeço demais, nós todos, da área de Ciências Humanas, Tecnologia e Educação Especial, agradecemos demais a participação do professor Felipe. Você muito contribuiu conosco, Felipe, sinta-se sempre à vontade para participar. Suas ideias, a sua organização, a maneira como você pensa em relação ao desenvolvimento, ao trabalho, né, com essas habilidades, frente a todo esse contexto que nós estamos vivendo, é muito interessante, é muito assertiva. Este é o caminho. Espero que tenha ajudado todos os professores que hoje aqui nos assistem a caminhar um pouquinho, a ter mais ideias, né, para continuar aí com o trabalho no dia a dia, tá? Agradecemos imensamente também a Escola Maria Isabel Urso, a diretora Edilene, a vice-diretora Marlene, a professora coordenadora dos anos finais, a Joana, e a professora coordenadora do ensino médio, Kátia, em especial o professor Felipe, que é sempre muito bem-vindo nas nossas ATPCs, e cada um de vocês também sintam-se à vontade para participar. Para finalizar a nossa ATPC, uma pergunta que vai também no formulário, tá? O que adicionei na minha bagagem de professor e de professora frente à formação na TPC de hoje? O que vocês adicionaram na bagagem de vocês de conhecimento, né? O que vocês puderam aprender frente a tudo isso que eu coloquei para vocês, frente às sugestões do professor Felipe, a maneira como ele trabalha, que eu achei fantástica. Gostei bastante, todos nós aqui gostamos bastante. Então, frente a toda essa formação do dia de hoje, o que você acrescentou, o que você adicionou aí na sua bagagem? Os links e as nossas referências. Deixo aqui também uma frase do João Guimarães Rosa: as coisas mudam no devagar, depressa dos tempos. Para que cada um de nós possamos refletir nesse tempo que nós estamos vivendo. Calma, tudo isso vai passar, tenha certeza disso. Então, essa frase é para a gente refletir, guardar e ver o quanto que nós somos importantes e o quanto que a gente precisa aprender a lidar e que a gente está lidando muito bem com toda essa diversidade que estamos vivendo hoje, né? Todo esse cenário que a gente não esperava e que a gente vive hoje. Então, resiliência, empatia, calma, paciência, que dias melhores virão, com certeza. Um grande abraço a todos e até a próxima TPC. Tchau, pessoal!